Antes de tudo, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Oliveira, eu sou gerente da área de estruturação de parcerias de investimento do BNDES. E, enfim, agradeço a oportunidade, a todos os senhores vereadores, aos membros da mesa, demais autoridades presentes e todos os representantes da sociedade de Vila Velha presentes hoje aqui. Como o senhor prefeito colocou, o BNDES instituiu uma parceria com várias cidades no Brasil, sendo Vila Velha uma importante representante desse grupo de cidades, com o objetivo de compartilhar a sua experiência na modelagem de projetos de parceria público-privada para trazer para Vila Velha o desenho de um projeto customizado às necessidades da cidade, visando o incremento de qualidade, de performance e de benefícios para a sociedade em geral, decorrentes do melhor uso da sua rede de iluminação pública. Nós vamos tentar, nessa apresentação, passar alguns detalhes do que foi feito. É um trabalho que se estendeu no período de um ano, até chegarmos à data de hoje, até iniciarmos esse processo na data de hoje, como o prefeito bem colocou. A partir desse momento vai se iniciar a etapa que é chamada de consulta pública, onde todos os estudos que foram desenvolvidos vão ser postos para conhecimento da sociedade, principalmente para críticas da sociedade, para que a gente possa efetivamente, ao final do trabalho, garantir que tudo que foi feito efetivamente atende o pleito e o desejo da sociedade de Vila Velha. Bem, iniciando a minha apresentação, a gente buscou organizar nos seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma breve introdução, onde o objetivo dessa introdução é trazer alguns elementos que mostram o que é uma parceria público-privada e, principalmente, o que é uma parceria público-privada sob a ótica de um projeto de iluminação pública. Feita essa breve introdução e, principalmente, colocando como o banco se insere nesse contexto, nós vamos falar especificamente do projeto de Vila Velha, que, como eu disse, é um projeto que foi sendo desenvolvido há um ano e vai ser posto agora em consulta pública para avaliação de todos. Então, vamos falar de aspectos técnicos, aspectos econômicos e financeiros, os documentos jurídicos, que são os documentos que regem efetivamente o que vai ser esse projeto, e discutir brevemente os próximos passos previstos a partir de hoje. Bem, então, iniciando a nossa apresentação, acho que é importante tentar dar um pano de fundo a todos os presentes do que é o contexto do setor de iluminação pública no Brasil. Isso, obviamente, é a realidade que se vê na cidade de Vila Velha, mas a gente se sente bastante inconfortável em dizer que é a realidade que se vê em grande parte, se não na totalidade, dos municípios brasileiros. O que nós temos hoje? Um parque, pensando em termos de Brasil, na faixa de 18 milhões de pontos, é um número estimado, mas com uma estimativa com um nível de qualidade bastante bom. E o que você percebe é um parque defasado em termos de tecnologia e em termos de operação. Então, é um parque que consome muita energia, é um parque que falha muito em termos de performance operacional. O setor de iluminação pública é um setor que, por previsão constitucional, tem um tributo específico que o financia, que é a COSIP, que existe no município de Vila Velha e existe na grande maioria dos municípios brasileiros. Então, esse tributo é um tributo vinculado ao uso para a rede de iluminação pública de cada cidade. Então, o objetivo de um projeto como esse é pura e simplesmente fazer o melhor uso dos recursos que já são destinados a esse fim, com base na previsão constitucional existente. E um tema-chave que eu acho que cabe ser citado é o fato de que, com base numa regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, esses ativos de iluminação pública, que há pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, entendam, por favor, algo como 5 ou 6 anos, eram ativos geridos pelas distribuidoras de energia elétrica, eles passaram a ser ativos de responsabilidade dos municípios. Então, cada município teve que buscar a sua solução para lidar com o seu parque de iluminação pública, sendo a solução mais comum a contratação de empresas para fazer essa gestão. Nesse contexto, a gente consegue, de maneira bastante resumida, trazer 2 pontos de análise que nos parecem muito importantes. O primeiro ponto é claro para todos nós que há um grande potencial de realização de novos investimentos. Esse parque legado defasado tecnologicamente
pode e deve ser modernizado, e nós vamos discutir em breve os benefícios que isso traz para a sociedade. Além disso, um ponto que eu acho que é crucial reforçar aqui é, no que tange à iluminação pública, uma parceria público-privada nada mais é do que buscar uma forma mais eficiente de contratar um parceiro privado para utilizar melhor os recursos já destinados a esse fim. Os ativos de iluminação pública são e continuarão sendo do município de Vila Velha. O que a PPP representa, único e exclusivamente, é uma forma mais adequada e mais eficiente de contratar uma empresa privada, que hoje já é contratada por outros meios, e, mediante um processo licitatório, vai se contratar um grupo que vai, com base na lógica que a gente vai procurar explanar para os senhores, fazer uma operação mais eficiente de um ativo que é, e repito, continuará sendo do município de Vila Velha. Tentando ilustrar um pouco melhor por que eu afirmo que uma parceria público-privada é uma forma mais eficiente de contratação de uma empresa privada para prestar determinado serviço ao público, nós listamos ali algumas características que, independentemente do setor, nos parecem bastante razoáveis. Um ponto importante, começando no primeiro item, é o fato de que, via de regra, numa parceria público-privada, você tem um menor atraso na realização dos investimentos. E por que isso? Pelo fato de que, numa parceria público-privada, você contrata o resultado, você contrata o que você objetiva ter, você não contrata o como fazer. Quem define como fazer, dentro das pré-condições que o poder público estabelece, é o próprio parceiro privado. Então, isso significa que, por exemplo, se você contrata uma obra onde o projeto é feito por uma empresa e a execução pela outra, em determinado momento você pode se colocar numa situação onde a empresa que executa não faz porque diz que o projeto tem problema, e a empresa que fez o projeto diz que o projeto está ok, é quem está executando não sabe fazer. Na PPP, não. Quem faz o projeto implementa a solução e tem que atingir o objetivo que foi estabelecido. Então, fica claro o incentivo de execução daquilo que foi previamente contratado. Há um tema muito importante também, independentemente do setor, novamente, que é o alinhamento de incentivo. O que eu quero dizer com isso? Uma parceria público-privada, que é um contrato de longo prazo, quem executa o investimento é quem opera esse investimento ao longo de 10, 15, 20 anos, o prazo que viesse definir. Então, com isso, você não gera um incentivo para que uma empresa faça um investimento e receba por aquele investimento, tão logo ele foi realizado, e abandone a obra a partir dali, deixando isso sob a responsabilidade do governo. Nesse caso, não. A empresa investe e a empresa mantém esse parque ao longo de todo o contrato. Então, o conceito que temos aqui é o do capital privado em risco. O privado investe no curto prazo, mas ele recebe no longo prazo. E se ele não fizer um bom investimento no curto prazo, ele não receberá por esse capital. Então, isso traz um alinhamento de incentivo natural à boa performance. Um outro ponto muito importante é a redução da burocracia. Hoje você é obrigado a ter, muitas vezes, contratos diversos para executar um único fim. Numa parceria público-privada, você consegue fazer uma única licitação, um único contrato que abarca tudo o que é necessário para que se execute determinado escopo, no caso específico aqui, a iluminação pública. Um contrato de maior prazo, como eu já coloquei, o que envolve, obviamente, um processo licitatório, competitivo, mas a partir do momento que ele é feito, você tem ali um longo prazo de execução, não sendo necessário relicitações e todo o trâmite burocrático associado a isso. O fato de termos um contrato de longo prazo, obviamente, faz com que você tenha uma capacidade de realização de investimentos maior, pelo fato de que você vai, como eu coloquei, o privado investe no curto prazo e recebe no longo prazo. Então, com isso, o município consegue aumentar a sua capacidade de executar investimento. Ele não precisa pagar o investimento ao privado tão logo ele é realizado. É como se fosse uma prestação de longo prazo. Então, com isso, a sua capacidade de investir, ela aumenta bastante. Há um conceito muito importante numa parceria privada, que é o conceito do compartilhamento de riscos. E o que isso significa na prática? Isso significa contratos com menos aditivos, que obviamente todos os senhores aqui, amplamente experientes no que se refere à operação da administração pública, sabem o quão custoso é esse processo. Então, como você aloca riscos,
O privado não tem, por exemplo, o direito de requisitar um aditivo porque um investimento que ele estimou teve um custo maior ou menor, ou porque choveu ou deixou de chover, ou porque teve greve ou deixou de ter greve. Isso é um risco do mercado. Então, isso não impacta o poder público no que tange a remuneração e no que tange a necessidade de aditivos contratuais. E, por fim, mas não menos importante, um tema-chave é a vinculação entre performance e remuneração. Então, nós vamos, logo na sequência desse material, discutir um pouco isso no caso concreto de Vila Velha, mas o conceito importante é: o privado só vai receber o que foi pactuado se a performance operacional for adequada conforme os regramentos estabelecidos no contrato. Se ele não performar, o contrato automaticamente permite à prefeitura deduzir isso da remuneração que foi estabelecida. Então, o incentivo de execução de um bom trabalho aumenta sobremaneira. Feita essa discussão num arcabouço mais geral, eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco mais nessa lógica, especificamente no setor de iluminação pública, né? Então, o que uma PPP de iluminação pública vai buscar? Ela vai buscar, obviamente, a modernização do parque existente. Então, como foi citado, muito bem citado pelo prefeito, vai ser feita a substituição integral de toda a rede existente por uma rede de tecnologia mais moderna. Essa substituição, ela não vai ser uma mera substituição de 6 por meia dúzia. O que eu quero dizer com isso? O que o parceiro privado vai ser obrigado a fazer é ampliar a performance operacional do parque. Isso significa, se para atender esses padrões de performance, se forem necessárias as instalações de novos pontos de iluminação, ele deverá fazê-lo. Porque se não fizer, como eu coloquei no início, a performance não vai ser atingida e ele não vai ser remunerado. Um tema-chave quando se fala em iluminação pública é o potencial de desenvolvimento de novos serviços, o potencial de implementação do conceito de cidades inteligentes, que nós sabemos que é um tema extremamente relevante e extremamente discutido, em especial aqui na cidade de Vila Velha. Então, o investimento que vai ser feito nesse projeto, as previsões de investimento, as obrigações de investimento que estarão relacionadas ao parceiro privado, tem, entre outros, o objetivo de se investir no que se chama de telegestão. O que é a telegestão? É o monitoramento remoto das luminárias. Isso te permite um incremento operacional gigantesco, porque você não precisa ter equipes de campo verificando se uma luminária está acesa ou apagada, você faz isso usando a tecnologia, e principalmente isso te permite também pleitear o desenvolvimento de novos serviços, porque a infraestrutura de conectividade nos 35 mil pontos de iluminação de Vila Velha, ela vai ser possível de ser feita. Uma parte disso será a obrigação do parceiro privado na entrada, uma parte não será uma obrigação, mas é potencial de ser executado, porque os equipamentos que são previstos já têm, todos eles, essa potencialidade. Um tema-chave quando se fala em iluminação pública, e acho que isso é muito intuitivo, mas vale reforçar, é o impacto disso na qualidade de vida da população, em especial no que se refere à percepção de segurança. Então, uma cidade bem iluminada é uma cidade que dá mais sensação de segurança à sua população, dinamiza áreas de lazer, áreas turísticas da cidade, enfim. É, sem dúvida nenhuma, no que tange à infraestrutura pública, se não a maior, mas certamente uma dos maiores retornos no que se refere, de curto prazo, no que se refere à qualidade de vida da população. E além de outros pontos que eu já citei, eu vou reforçar um que me parece bastante importante, que é o que chamamos de iluminação de destaque. Então, como o prefeito colocou, o Convento da Penha teve um investimento realizado recentemente pela prefeitura, algo realmente de um padrão de qualidade excepcional, e o que esse projeto vai trazer é a possibilidade de que se faça investimentos daquele naipe em diversas outras áreas da cidade, nós vamos elencá-las aqui, de tal modo que esse conjunto da obra de melhor tecnologia, conectividade nos pontos de iluminação, melhora na sensação de segurança e embelezamento da cidade de maneira geral, em especial nos seus pontos de destaque, traz realmente um conjunto de benefícios que é bastante relevante para a sociedade.
Essa percepção que eu coloco aqui, obviamente, ela se reflete especificamente no caso de Vila Velha, mas é uma percepção que o mercado de maneira geral, as cidades de maneira geral, já tem. Não à toa, muitos projetos de iluminação pública vêm sendo desenvolvidos, e não à toa o BNDES, dada a sua experiência nesse tipo de atuação, se oferece como parceiro aos entes de governo para desenhar esse tipo de projeto. O que nós temos nesse mapa são os projetos que o banco vem desenvolvendo em várias cidades hoje do Brasil. O primeiro projeto de grande porte de iluminação pública do Brasil foi feito na cidade de Belo Horizonte, por volta de 2015, 2016. Hoje é uma planta plenamente operacional. A partir daí, o banco estruturou um programa que tem hoje 9 projetos em andamento, sendo Vila Velha um deles. 2 projetos foram iniciados antes do projeto de Vila Velha, nas cidades de Porto Alegre e Teresina. Esses projetos estão numa fase um pouco avançada em relação à Vila Velha. Eles já tiveram a sua licitação realizada e estão na fase final de habilitação para assinatura do contrato da PPP. O que se inicia hoje em Vila Velha é o mesmo processo pelo qual essas cidades já passaram. E um ponto que eu acho relevante citar nesse slide, ali à esquerda, a gente tem algumas notícias que foram veiculadas na imprensa, dando a representatividade do que foram esses projetos em termos de alcance de divulgação e principalmente de benefício potencial para as sociedades locais. Agora, um ponto que eu acho importante reforçar, e isso vale para Belo Horizonte, Porto Alegre e Teresina, o último número percentual dentro de cada quadrinho daquele é o percentual de deságio que foi alcançado no processo licitatório. O que significa isso? Esse processo licitatório tem como objetivo contratar o melhor parceiro privado pelo melhor preço. E esses 3 projetos, aquele deságio que está ali representado, foi fruto do quê? Da competição. Então, foi dado um valor de referência, a competição do mercado trouxe empresas qualificadas a prestar o serviço por um preço justo. Bem, então, dada essa breve... Bem, um último ponto que eu esqueci de comentar, que eu acho que é relevante, é tentando dar uma breve visão do que foi esse trabalho. Então, o banco, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, contratou um grupo de consultores liderados pela Ernst Young, como já foi citado, e nesse período de 1 ano, o que foi feito passamos por todas aquelas etapas de diagnóstico, de análise de cenários de investimento, modelamos o projeto e chegamos nesse momento, onde se inicia a etapa de consulta pública para que a sociedade possa se manifestar em relação a tudo aquilo que foi feito, e a partir daí partimos para o processo licitatório competitivo que buscará qualificar o melhor parceiro que demandará o menor recurso para executar os investimentos que foram previstos. Bem, então, fechada essa fase, diria eu, mais conceitual, a gente vai entrar um pouco mais no projeto específico de Vila Velha, como eu citei. Então, isso tudo que está desenhado ali é o que foi feito até então. Então, foi feito um diagnóstico da situação atual, foram identificados os planos da Prefeitura para desenvolvimento da cidade. Dentro desse conjunto foram feitos projetos que foram devidamente discutidos e avaliados com a Prefeitura para que se encontrassem as melhores soluções. Isso foi feito uma orçamentação e foi feita a modelagem financeira. Isso é o que vai estar disponível para que todos os senhores possam avaliar a partir do momento que se inicia a consulta pública. Tentando dar uma visão geral do que cada etapa dessa representou, a gente procurou trazer aqui alguns elementos que ilustram os pontos principais que foram frutos do estudo e que, de novo, estão sendo disponibilizados integralmente para análise de todos. Um ponto-chave é aquele 17% que está ali à esquerda, ele representa o quê? Apenas 17% do parque de iluminação pública de Vila Velha hoje atende os padrões de qualidade estabelecidos pela ABNT. Isso é uma realidade específica do município de Vila Velha? Não. Como eu disse no início, os parques a nível nacional têm essa limitação. Então, o diagnóstico comprovou o que se esperava, que é o fato de que, por razões diversas, o parque hoje não atende os padrões de qualidade que poderia vir a atingir. A composição do parque, também como citei, ela usa em grande monta tecnologias
mais defasadas. E, de novo, reforço, isso não é uma característica do município de Vila Velha, isso é uma característica dos parques de iluminação brasileiros. Como eu disse há pouco, até passado recente, a iluminação pública era uma atividade decorrente da atividade de distribuição de energia. Então, não era efetivamente, ou não era necessariamente, o foco das distribuidoras de energia fazer um parque de iluminação pública ideal. A partir do momento que isso passou para a responsabilidade dos municípios, eles têm essa possibilidade. E como já coloquei, a PPP é um instrumento poderoso nesse sentido, e a Prefeitura de Vila Velha, mais uma vez, obviamente, comprometida com os resultados que oferece à população, buscou esse instrumento. Então, concluindo o que buscávamos colocar nesse slide, há sim um grande potencial de melhoria no parque de iluminação pública da cidade. Aqui a gente procurou, de maneira bastante simples e direta, resumir quais vão ser as principais obrigações. Então, eu tenho um diagnóstico que indica que há um grande potencial de melhoria. Como essa melhoria vai ser realizada? O que eu imputarei como obrigação ao parceiro privado para que ele possa, enfim, sanar essa pendência e trazer o parque ao padrão de qualidade de serviço que todos ambicionam. Então, como já foi dito, vai se exigir a substituição integral das luminárias existentes, não só a substituição, mas, como eu disse, a instalação de novos pontos de luz. Então, a cidade vai ter uma tecnologia moderna e vai ter mais pontos de luz que propiciem uma melhor qualidade de iluminação. Essa expansão do parque, ela vai estar previamente estabelecida como obrigação no contrato. Então, fazendo o link com o que eu disse no início sobre o tema dos aditivos, a Prefeitura não vai ter que buscar aditivar contrato e negociar expansões. Isso vai ser uma obrigação originária do contrato. O tema da telegestão, que a gente vai entrar em detalhes um pouco mais na frente, então acho que não preciso me estender aqui, uma melhora efetiva dos padrões de operação do parque, então haver indicadores de desempenho que buscam monitorar isso de maneira detalhada, tendo como objetivo, como eu coloquei, usando como referência a norma BNT, que mede os padrões de qualidade, aumentar de maneira, eu diria, exponencial a qualidade oferecida pelo parque à sociedade. E aí, dadas essas obrigações, alguns objetivos vão ser atingidos. A adequação do parque às normas, a melhoria expressiva da qualidade da iluminação, a melhoria na percepção de segurança pela população, um parque mais moderno, e não reforcei esse ponto ainda, acho que é importante, um parque mais moderno significa de maneira simultânea um parque mais moderno, melhor operacionalmente e que consome menos energia. Então, inclusive do ponto de vista ambiental, o movimento que a cidade vem fazendo tem um impacto extremamente relevante. Há reduções expressivas no consumo de energia com a tecnologia mais moderna, e cita-se também o fato de que é uma tecnologia inerte do ponto de vista ambiental. Então, não é uma tecnologia que polua, e entre as obrigações do parceiro privado vai estar a disposição correta, com base no que é previsto legalmente, dos resíduos decorrentes do parque. Então, inclusive do ponto de vista ambiental, esse projeto que a Prefeitura de Vila Velha conduz tem realmente um impacto bastante relevante. Esse slide ele tem alguns dados técnicos, mas o objetivo principal dele é, na figura da direita, tentar exemplificar de alguma maneira o que representa essa qualidade adicional de iluminação que a gente tanto tem falado aqui, né? Então, obviamente, isso é um slide, a percepção é um pouco prejudicada, mas o que a gente tenta mostrar é, com o LED e com um projeto de engenharia de qualidade por trás, você tem um parâmetro chamado IRC, que é o índice de reprodução de cor, muito mais elevado. E um índice de reprodução de cor muito mais elevado significa uma melhor visualização, uma melhor qualidade da iluminação percebida pela população. Então, aquelas duas figuras, elas simplesmente tentam ilustrar isso de maneira bastante simples. Um ponto que cabe reforçar, eu já citei, mas eu realmente acho importante reforçar, é essa percepção da demanda. Então, esse projeto, como eu disse, ele não é um projeto onde você vai trocar essa lâmpada por LED.
A PPP te permite fazer mais do que isso. Você está comprando uma solução. E ao comprar uma solução, você consegue não só garantir que, eventualmente, se ao trocar essa luminária, se for necessária outra para que se atenda os padrões de performance de qualidade, a parceria privada, público-privada, tenha que implementá-la, mas você consegue também dimensionar já no contrato a previsão de expansão da cidade. Então, qual foi a preocupação da Prefeitura nesse projeto? Não está se buscando simplesmente, como eu já usei a expressão aqui, trocar o 6 por meia dúzia. Está se buscando incrementar a qualidade oferecida. Então, a Prefeitura já planejou, com o apoio técnico do banco, o que chamamos de reclassificação de vias da cidade. E o que significa isso? Significa aumentar a performance operacional que essas vias devem receber. Então, a Prefeitura está fazendo um projeto que não visa só a cidade de hoje, mas visa a cidade de longo prazo. E a Prefeitura, com o nosso apoio, já considerou no contrato demandas de expansão da cidade. Então, já haverá mecanismos contratuais onde a Prefeitura vai emitir o que se chama de uma ordem de serviço e a PPP vai ter que executar esse investimento, sem que haja necessidade de pagamentos adicionais e muito menos de negociações ou aditivos contratuais. Essas condições vão estar pré-estabelecidas desde o tempo zero. Esse slide ele só tenta ilustrar com um pouco mais de números o que eu coloquei. Então, obviamente, esse material vai estar à disposição de todos os senhores para a devida avaliação. E aqui eu acho que é um ponto-chave a gente colocar, que eu já citei, mas, de novo, na linha de reforçar as mensagens importantes, que é o tema da telegestão. Então, como eu disse, a tecnologia LED, que é a tecnologia mais moderna hoje disponível, ela tem várias externalidades positivas. A melhor qualidade de iluminação, o menor consumo de energia e, terceiro, mas não menos importante, a possibilidade de que você tenha a conexão remota das luminárias a um centro de controle. É a chamada telegestão. De maneira resumida, a telegestão permite que você tenha uma maior performance operacional, porque, como já disse, você não precisa de rondas de campo, você não precisa de um trabalho reativo de manutenção, você tem um trabalho efetivamente ágil, porque a luminária tem um problema, isso é reportado no centro de controle e a ação de manutenção é imediatamente iniciada. Mas também isso funciona como base para as cidades inteligentes. Então, novos serviços potencialmente serão oferecidos à população, tendo como base esse investimento de infraestrutura base, que é a telegestão. Essa figura apenas ilustra o centro de controle que eu comentei. Então, o centro de controle é uma obrigação da PPP. Além do centro de controle original, ele vai implementar um centro de controle espelho, que ficará nas dependências da Prefeitura, para que ela tenha monitoramento real-time de tudo que acontece. E o centro de controle, somado à facilidade da telegestão, é realmente uma ferramenta extremamente poderosa. Como falei no início, outra externalidade do projeto é o que chamamos de iluminação de destaque, que é a iluminação artística, a iluminação diferenciada de áreas da cidade que foram elencadas pela Prefeitura como áreas importantes, áreas que demandavam esse tipo de atenção. Então, todos esses pontos que estão ali listados, no início do contrato, em determinado período de tempo, eles vão ter que ser executados, projetos e, obviamente, todos os presentes aqui têm como referência o ótimo projeto do Convento da Penha, o que vai se buscar algo equivalente nessas áreas da cidade, tendo também como ponto de atenção, isso fica ao final ali do slide, na direita, o fato de que a Prefeitura terá direito a elencar, além desses pontos todos que já estão ali pré-definidos, 5 novos pontos da cidade que receberão essa iluminação de destaque. De novo, isso já vai ser previamente estabelecido no contrato. Então, a Prefeitura vai definir onde ela quer que isso seja feito e o parceiro privado vai ter que executar, de tal modo que a cidade vai poder, ao longo do tempo, incrementar ainda mais os pontos que têm essa iluminação diferenciada. Essa figura busca pura e simplesmente resumir quais são os principais serviços que vão estar associados à PPP. Então, o privado vai ter que fazer um cadastro da rede, não só fazer, mas principalmente manter esse cadastro ao longo prazo.
um cadastro fidedigno, ele vai ter que operar a planta, ele vai ter que eficientizar e adequar, reduzir o consumo e aumentar a performance operacional, ele vai implementar os pontos de iluminação de destaque que eu já citei, e ele vai fazer as expansões devidamente demandadas pela Prefeitura de Vila Velha. E aqui nesse quadro, resumidamente, a gente tenta dar uma leitura do que é o parque que temos hoje, e repito, o que temos hoje é algo que é uma realidade de Vila Velha e é uma realidade de diversos municípios no Brasil, e o que se ambiciona ao final da fase de investimentos. Então, nós teremos um parque que atende os normativos técnicos da ABNT, significa o quê? Um parque com mais qualidade percebida pela população. Teremos tecnologias mais modernas, que consomem menos energia, que têm menor impacto ambiental, falando aqui do LED. Teremos um processo operacional mais eficiente e teremos uma grande redução do consumo de energia. Estima-se em 50% a redução do consumo de energia em relação ao que é feito hoje. E digo estima-se, mas na prática o que significa é o parceiro privado terá esta obrigação. Então, como eu disse, a relação entre performance e remuneração, se ele não atingir os padrões que foram estabelecidos, inclusive no que tange a redução do consumo de energia, ele não vai ter a remuneração associada. Então, o alinhamento de incentivo, nesse caso, fica bastante claro. Bem, desenhando rapidamente o que são os dados econômico-financeiros do projeto, como eu disse, todos esses documentos farão parte do processo de consulta pública, então cada detalhe, cada planilha, cada informação que foi considerada vai ser disponibilizada para a devida avaliação da sociedade. Mas as mensagens importantes que temos aqui é: todo o parque será substituído por LED, metade do parque terá investimento inicial em telegestão, são previstos investimentos de mais de 120 milhões de reais ao longo de todo o prazo do contrato. E tema-chave e relevante, e obviamente foi premissa do trabalho, tudo isso está sendo feito considerando os recursos de COSIP já disponíveis no município. Então, obviamente, foi condição base para o trabalho, não se considera, sob nenhuma hipótese, nenhum incremento no que já se arrecada de COSIP. Ao contrário, como eu disse no primeiro slide, o que a PPP busca é fazer o melhor uso possível dos recursos que já existem. Entrando no que é efetivamente o resultado do trabalho, que é o que vai reger essa parceria público-privada ao longo de toda a sua existência, compõe os documentos que serão disponibilizados à consulta pública o edital e o contrato de PPP, que é o que vão reger esse projeto ao longo de toda a sua existência. Então, nós listamos ali, obviamente, a título de referência, mas tentando apenas passar a percepção a todos os senhores do nível de complexidade do trabalho, principalmente do nível de detalhamento que vai reger esse contrato ao longo de todo o seu período de execução, de tal modo que, com o que está especificado nesse contrato, a Prefeitura vai ter sempre o controle do que é executado e o controle de poder demandar que seja cumprido pela empresa vencedora do processo licitatório aquilo que foi pré-estabelecido. Entrando em alguns pontos que eu acho que são relevantes dentro de todo aquele arcabouço de documentos que eu citei, nós teremos os marcos de investimento no contrato. Então, o que significa isso? O privado, como eu disse, só vai receber da Prefeitura a partir do momento que ele comprovar o investimento e esse investimento for aceito pelo poder público. Então, o incentivo, de novo, está claramente estabelecido. Um ponto-chave, eu falei da questão dos índices de desempenho, e um ponto-chave entre esses índices de desempenho, existirão critérios que vão medir a percepção da população em relação à qualidade do serviço que é prestado. E essa percepção da qualidade, ela vai ter impacto direto na remuneração. Então, vai ser feita pesquisa de satisfação. A população vai dar a nota. Se essa nota for ruim, o parceiro privado vai perder dinheiro na origem. Então, isso, de novo, traz um alinhamento de incentivo bastante importante.
E não menos importante é o que nós chamamos do mecanismo de bônus de desempenho excepcional. Então, se o privado tiver um desempenho excepcional, se ele conseguir reduzir, por exemplo, o consumo de energia acima de padrões que foram previamente estabelecidos, ele vai compartilhar esse ganho com a prefeitura. Então, você incentiva o privado a ter um desempenho ainda melhor do que já é o baseline que foi pré-definido, e se isso acontecer, a prefeitura ainda se beneficia com retorno financeiro. Então, de novo, é um mecanismo, no que tange alinhamento do incentivo, que é bastante importante. Aqui é meramente a tradução do que existe no contrato, que é o formular, a fórmula que faz essa relação entre remuneração e desempenho, que eu citei. Então, acho que não precisamos entrar em tantos detalhes sobre isso, o conceito já foi discutido. E chegando aqui ao final da apresentação, a ideia é dar uma visibilidade aos senhores de quais são os próximos passos a partir daqui. Então, nesse momento, inicia-se a consulta pública, e como coloquei, como já foi colocado também pelo prefeito, é a oportunidade de disponibilizar a toda a sociedade tudo aquilo que foi avaliado, para as devidas críticas e sugestões. Feito isso, isso vai ser internalizado, vão se revisar esses documentos, parte para a etapa licitatória, e como eu disse, é a etapa que os municípios de Teresina, Porto Alegre e Belo Horizonte já enfrentaram. Essa etapa licitatória buscará, dentro dos critérios técnicos que forem definidos, selecionar o melhor parceiro para a prefeitura, e ele vai ser escolhido atendendo os critérios técnicos, e vai ser escolhido pelo critério de preço. Então, quem demandar o menor preço, a menor contraprestação, atendido os parâmetros técnicos previamente definidos, vai se prontificar a ser o parceiro da Prefeitura de Vila Velha ao longo de toda a execução do contrato. Feito esse processo licitatório, parte-se para a etapa de licitação, assinatura do contrato, e aí inicia-se o projeto e a efetiva execução de tudo aquilo que eu expliquei até aqui. Bem, então, essa era a apresentação. Agradeço a atenção de todos e, enfim, fico à disposição.